Os modelos climáticos permitiram um grande avanço no conhecimento das ciências do clima. Eles nos permitem integrar tudo aquilo que a gente sabe sobre o clima e ainda nos permitem fazer simulações. Você quer entender um pouco mais como esses modelos funcionam? É disso que a gente vai falar hoje. A gente está aqui então na quarta aula dessa série sobre o livro Clima da Terra, Passado e Futuro. E hoje a gente vai falar do último pedaço da primeira parte do livro, que é justamente sobre modelos climáticos. E aí com essa aula a gente encerra esse primeiro grande bloco que dá as bases para entender o clima. É um bloco um pouco mais teórico e a partir de agora, da próxima aula, a gente vai começar a entrar em questões mais práticas, mais divertidas, que a gente vai ver exemplos reais, mais diretos. Então, para encerrar essa parte, hoje a gente vai falar sobre modelos climáticos. E como é que o modelo funciona? O que é um modelo? O modelo é uma representação de uma parte da realidade. Então, no modelo, a gente consegue simular algum aspecto natural. Bom, e como que a gente faz isso? O primeiro passo é colocar no modelo as condições de contorno, os limites. Por exemplo, teor de CO2 na atmosfera, posição dos continentes, circulação oceânica, irradiação solar, montanhas, cobertura de gelo. Lembra que nesse curso a gente vai falar de várias escalas de tempo, da escala de milhares de anos, de milhões de anos. Então, para a escala recente, a posição dos continentes não muda muito. Mas quando a gente pensa aí na escala de centenas de milhares de anos, a posição dos continentes faz muita diferença. É um dos fatores determinantes, na verdade. Se você pensa assim, uma época que existe um continente só, um supercontinente, como boa parte da época dos dinossauros, o clima era totalmente diferente, porque a posição dos continentes vai determinar a circulação oceânica e a circulação atmosférica. Se existe uma cordilheira ou não, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, isso é determinante no clima. Então, o primeiro passo para rodar um modelo, ou seja, para fazer uma simulação no modelo computacional, é determinar quais são as condições de contorno, o que a gente está colocando ali para simular. Então, uma vez feito isso, pode partir para o segundo passo, que é rodar o modelo. E o que significa esse rodar o modelo? O computador vai pegar lá todas as equações que a gente conhece de circulação atmosférica, de troca de calor, mecânica de fluidos e vai simular essa interação com aquele contorno que você determinou. E aí entra toda a física que a gente conhece no clima hoje. E a última etapa é pegar os resultados desse modelo. Então, por exemplo, você pode pegar o resultado de variação na chuva, variação na temperatura, variação na pressão, variação no vento, com base nessa simulação que acabou de acontecer. E aí você pode se perguntar, tá, mas como é que eu checo isso, se deu certo ou se não deu? Lembra lá na aula 2 que a gente falou dos arquivos geológicos, onde a memória da Terra é guardada? Então, você pode ir lá e pegar, por exemplo, algum daqueles arquivos que armazenou mudança na chuva, mudança na temperatura, e aí você compara com os dados do modelo. Então, olha só que interessante, a gente pega o modelo, alimenta com tudo aquilo que a gente conhece sobre o clima de hoje e roda esse modelo. E aí a gente pode comparar com dados medidos, que não foram usados para alimentar o modelo. Então, vamos supor que, por exemplo, a gente pegou lá um testemunho de gelo e usou esse testemunho, os dados desse testemunho, para alimentar os valores do modelo, essas condições de contorno. E aí, o que a gente vai fazer? Quando a gente quiser comparar, a gente não pode comparar com o mesmo dado que a gente usou, porque aí vai ficar viciado o modelo, né? A gente vai comparar com dados que a gente não usou para alimentar o modelo. E aí a gente pode ver, o modelo está reproduzindo bem o que aconteceu com meus dados? Não, não está. Por quê? O que está diferente? Você ajusta de novo alguma condição de contorno e roda outra vez. Da mesma forma, depois que você constrói um modelo muito robusto, com muitos dados do mundo inteiro, você pode usar o modelo para comparar com algum dado medido e ver assim, opa, será que isso está fazendo sentido dentro do cenário global? Será que tem algum outro jeito de eu interpretar esse dado? Então a gente pode usar dessas duas formas. A gente usa o modelo para entender o dado e o dado para entender o modelo. Mas claro, primeiro para gerar, a gente sempre vai confiar mais no nosso dado medido e depois no modelo. E aí o que a gente consegue modelar desses modelos computacionais? Lembra lá da primeira aula que a gente tem o sistema climático representado por 5 esferas? A gente tem a atmosfera, o gelo, o oceano, a cobertura dos continentes e a vegetação. E essas esferas interagem entre si. E aí a gente pode escolher alguma dessas esferas para representar no modelo ou tentar representar todas juntas. A gente precisa ter em mente que esses modelos necessitam de uma capacidade de processamento muito grande.
Então, com os avanços recentes na computação, no processamento de dados, a gente consegue fazer modelos cada vez melhores. A gente vai entender um pouco o que quer dizer esse cada vez melhor. Mas aí, se a gente quiser ir pelo menos complicado para o mais complicado, ou seja, do mais simples para o mais complexo, a gente poderia simular cada uma dessas esferas separadamente e depois juntar todas essas esferas. Então, por exemplo, se a gente pensar na atmosfera, como é que isso funciona? A gente poderia pegar e dividir a atmosfera em cubos, porque cada cubo desse vai ter sua condição de contorno e as informações vão ser processadas ali dentro. E aí, cada cubo desse pega a informação do cubo vizinho. Então, se a gente pega esse que está destacado aqui, ele vai receber e vai dar informações para os cubos vizinhos, do lado, embaixo. E aí, se você reparar nessa figura, o que a gente tem aqui? As condições de contorno, ó, montanhas, a superfície do continente, a superfície do oceano, a irradiação solar que vem aqui do nosso Sol, o tanto que é refletido de volta para o espaço. A gente coloca todas essas condições de contorno e roda um modelo. E olha só que interessante, as nossas células aqui, esses blocos, eles são mais achatados perto da superfície. Por quê? É uma região mais complexa. Tem a interação do vento aqui com as montanhas, por exemplo, que segura a umidade e faz chover aqui no pé da montanha, chamada chuva orográfica. E aí, quando a gente se afasta da superfície, vai mais para a alta atmosfera, não tem tanta interferência, o vento passa mais tranquilo, não tem obstáculo. Então é mais fácil de modelar, eu preciso de uma resolução menor. Então a gente ajusta o tamanho desses blocos em função da necessidade. E aí consegue simular como é que a atmosfera funciona. Aí como é que funciona para rodar esse modelo? Bom, ele considera no seu princípio um cenário estático, que não é real, mas é o que o computador precisa para começar a simulação. Então essa simulação precisa de alguns anos para estabilizar. O que quer dizer isso? Que o modelo fica rodando anos no computador? Não. Ele simula a passagem dos dados por anos até que o sistema entra no equilíbrio, que se aproxima da condição real da Terra, que é um estado de equilíbrio dinâmico. Então o que esse gráfico está mostrando para a gente? Que do tempo zero do modelo até aqui os 15 anos, ele está nessa fase de aquecimento, vamos dizer assim, até ele chegar num estado que é considerado, sim, representativo do nosso planeta. E aí o que a gente vai considerar dos dados? Esse modelo da atmosfera estabilizada. Então se a gente modelou 20 anos de variação, a gente vai pegar esses últimos 5, porque leva esses 15 anos para o modelo se equilibrar. E aí é isso que a gente vai considerar. E o que a gente consegue com isso? Bom, a gente pode testar a sensibilidade do clima a parâmetros isolados, uma coisa que na natureza a gente não consegue fazer, mas no modelo sim. Então a gente pode pegar e variar só uma daquelas condições de contorno, por exemplo, o teor de CO2 na atmosfera, ou por exemplo, a cobertura de vegetação, ou então a cobertura de gelo. E aí, isoladamente, simular qual que é o efeito de cada uma dessas esferas no clima. Outra utilidade seria a gente variar os parâmetros de acordo com uma condição que a gente mediu num arquivo. Então eu sei que 20 mil anos atrás a cobertura de gelo era muito maior. Eu sei que o nível do mar era menor, porque a gente tem esses dados em arquivos geológicos. Aí você pode mudar tudo isso no modelo e colocar ele para rodar e ver o que ele reproduz do clima nessa época no passado. Bom, como é que a gente valida esses modelos? A gente pega, por exemplo, os dados de temperatura da superfície da Terra medido em janeiro, nas últimas décadas, pode ser últimos anos, você que vai determinar. E aí você coloca todas as condições de contorno que se conhece no modelo e roda o modelo e vê se ele reproduz bem a realidade. Então esse é um jeito de testar o modelo. Então na figura da esquerda a gente tem os dados observados e aqui na figura da direita a gente tem os dados modelados. Tá perfeito? Não tá. A gente vê que, por exemplo, no meio do Atlântico não conseguiu simular um aumento de temperatura. Mas se você olhar aí, é uma variação em classes, né, de menor que 0 graus Celsius, de 0 a 25 e maior que 25. O modelo acerta uma boa porcentagem da cobertura do nosso planeta. Lembrando que já falei isso em outras ocasiões, mas tem uma diferença grande entre tempo e clima. Clima são as variações de longo prazo, em grande escala. Tempo são variações de curto prazo, dias, horas, semanas. E o tempo varia de forma muito caótica, ele depende de muitos fatores que são aleatórios. Já o clima é uma tendência de longo prazo, então a variação é mais lenta, ela demora mais para acontecer, ela é menos
aleatória, então ela é mais contínua, é mais fácil de prever, mais fácil de trabalhar com o clima. E aí a gente poderia pensar também em como modelar o oceano. Da mesma forma que para a atmosfera, a gente divide em blocos. E olha só, a gente tem blocos mais estreitos aqui perto da superfície do oceano. Por quê? É onde tem ali a troca de calor com a atmosfera, é onde tem o contato com o vento, ou é onde é liberado o vapor para a atmosfera. Então a gente precisa de mais resolução nessa camada. E aí, à medida que a gente vai indo para águas mais profundas, a gente pode usar blocos maiores, porque a variação é mais homogênea, ela ocorre numa área maior. Agora tem uma coisa interessante, a gente conhece muito melhor a atmosfera do que o oceano. É difícil estudar o fundo do oceano, ali profundidade de mais de 2, 3, 4 mil metros. Então a gente tem menos dado. Então os modelos são menos refinados, tem se trabalhado muito em refinar os modelos do oceano, porque o papel do oceano no clima é fundamental. Então a gente tem esses blocos maiores aqui, da mesma forma, as trocas entre os blocos é que vão ser modeladas e o que acontece em cada bloco quando recebe ou dá para o bloco vizinho essas informações. E aí a gente pode misturar todas essas esferas num modelo que é chamado de modelo transiente. O que é isso? É um modelo que simula ao mesmo tempo o gelo, a atmosfera, o oceano, a cobertura vegetal, o teor de CO2 na atmosfera, a quantidade de CO2 na atmosfera, o derretimento do gelo, ou seja, a entrada de água doce no oceano, nos polos, e ele faz isso ao mesmo tempo. Então, a informação de uma das esferas afeta a informação da outra. E aí é o melhor modelo que a gente tem hoje, e ele funciona do presente até 22 mil anos atrás, ou seja, a gente consegue simular as variações do clima nos últimos 22 mil anos de história da Terra, que compreende a história da Terra desde a última grande glaciação, quando as geleiras se expandiram e começaram a retrair, principalmente no hemisfério norte. E aí o que a gente tem desse modelo? Eu vou dar um exemplo aqui para não ficar tão teórico, que não é do livro, é de um trabalho meu, publicado recentemente, em que a gente usa dados medidos de um testemunho marinho, ou seja, daqueles arquivos que a gente falou na aula 2, para comparar com os dados de um modelo. Então o que vocês estão vendo aí nessa figura é dados do presente aqui no eixo X embaixo, 0, até 30 mil anos atrás. E aí, essa curva de baixo mostra os dados de um indicador que a gente usa. Lembra o que é um indicador? É algo que a gente mede que está relacionado com uma variação, nesse caso, de chuva. E aí, aqui no meio, em vermelho, a gente tem os dados de chuva para a mesma região do melhor modelo que existe até hoje, desse modelo transiente que junta todas essas informações. E quando a gente compara esses dados, o que a gente vê? Que existe uma correspondência muito boa entre a informação que a gente obtém do modelo e a informação que a gente obtém de um registro geológico completamente independente. Isso dá muita confiança para a gente que o modelo está funcionando, porque a gente tem um dado independente mostrando exatamente a mesma variação de chuva que o modelo simula. E por que isso é importante? Bom, além do modelo ajudar a gente a entender o passado, quando a gente vê que a gente tem um bom modelo, ou seja, que ele simula bem as condições do passado, a gente fica mais seguro de fazer simulações para o futuro. Então, quando a gente vê lá projeções até 2100, essas projeções são feitas com base nesse tipo de modelo. E esse modelo é validado tanto com dados medidos nas últimas décadas, quanto com dados de arquivos geológicos dos últimos milhares de anos. Então, a gente testa esse modelo em diferentes condições de contorno, sempre comparando com os dados da natureza. E isso dá uma confiança muito grande para a gente em usar esses modelos para projeções. Além disso, a gente pode criar modelos também para variação da composição química das coisas, por exemplo, da superfície da água do mar. E aí é um modelo geoquímico, né? Geo de terra, químico de química mesmo, química da terra. Então a gente pode ter várias fontes para o mesmo reservatório. E o que é esse reservatório? É um lugar onde esses elementos se acumulam. Então imagina ali uma banheira, você tem a entrada de água pela torneira e tem a saída pelo ralo que está vazando. Se esse reservatório está em equilíbrio, a entrada e a saída é equivalente, a mesma quantidade de material que entra, a mesma quantidade que sai, a composição do reservatório não varia. Mas o que a gente pode ter na natureza? A troca entre diferentes reservatórios. A gente vai falar muito disso nas próximas aulas. Por exemplo, como que medindo a composição da água do mar, a gente consegue saber se tinha mais gelo ou menos gelo na superfície dos continentes. A gente está medindo um reservatório, mas por quê? Ele depende desse outro reservatório, nesse caso o gelo. E aí se a gente mede um, a gente consegue inferir o outro, e vice-versa. Então esse estudo também é muito importante, a gente vai usar muitos exemplos desses nas próximas aulas.
Bom, então o que a gente viu hoje? Que a gente consegue, em computadores com boa capacidade computacional, simular variações do clima, no passado mais distante, no passado mais recente, ou até fazer projeções no futuro. Tudo isso depende das nossas condições de contorno, que a gente coloca lá no modelo, e a gente valida esse modelo com dados medidos, seja de dados recentes, meteorológicos, ou de dados de indicadores que a gente encontra nos arquivos climáticos, que a gente viu na aula 2. E, com essa validação, a gente tem uma boa confiança de fazer projeções com esses modelos. Eles nos ajudam a entender como o clima pode variar no futuro. Se você está gostando desse conteúdo, considere se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que pode se interessar. A gente ainda vai ter muitos vídeos sobre essa série sobre clima. Te vejo no próximo vídeo.